Então, Nono, dando aí continuidade na nossa revisão, na vídeo de hoje nós vamos aí estar revisando separação de misturas homogêneas, certo? Então fiquem atentos. Em caso de dúvida, façam as anotações de vocês para que a gente possa debater aí no momento das nossas aulas ao vivo. Então, como nós já bem sabemos, essas misturas elas podem ser classificadas em misturas homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas misturas ali que apresentam uma única fase, né? A olho nu nós não conseguimos aí analisar outras substâncias ali que participam da mistura, diferentemente do que acontece com as misturas heterogêneas, né? Quando nós analisamos a olho nu, nós claramente conseguimos ali perceber a diferença ali, né, de aspectos presentes na mistura. Então, cada aspecto que nós notamos diferente, nós classificamos como fases. Temos aí algumas exceções, no caso do leite, por exemplo, que aparentemente apresenta-se como uma mistura homogênea, mas quando aí analisada ao microscópio, nós conseguimos aí perceber as fases que formam a mistura e assim também é o sangue humano. Então, vamos ficar aí atentos à explicação do conteúdo. Muitas vezes, precisamos obter as substâncias que formaram uma mistura ou até mesmo, galera, parte delas de forma isolada. Como as misturas possuem diferentes configurações, como nós vimos na nossa aula anterior, também existem diferentes formas de separar os seus componentes, ou seja, de separar as substâncias que ali estão envolvidas. Por exemplo, parece bem simples separarmos uma mistura de água e raspas de ouro. Isso porque uma está na fase líquida e a outra está na fase sólida. Logo, poderíamos resolver com o uso de um utensílio doméstico bem comum, como a peneira, do mesmo modo que a utilizamos para reter partes sólidas da fruta que ficam em um suco. Porém, turma, quando estamos diante de uma mistura monofásica, ou seja, de uma mistura homogênea, como, por exemplo, a mistura da água com o álcool do uso doméstico. Antes de qualquer coisa, galera, precisamos levar em consideração alguns fatores. O tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea, o estado físico dos seus componentes, sólido, líquido ou gasoso, e as propriedades físicas dos materiais que estão ali formando a mistura. Então, turma, nós falamos aí sobre estado físico da matéria. A matéria ela se apresenta em três estados: sólido, líquido e gasoso. Então, aí na nossa tela, vocês estão observando aí a representação das moléculas, né? Como nós já falamos em aulas anteriores, classificamos aí o que é uma molécula. Então, vocês estão observando aí como as moléculas de uma determinada substância, certo, se comportam no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então, isso é bem interessante de ser observado. Então, nós vemos aí que no estado sólido as moléculas se movimentam lentamente. No estado líquido, esse movimento é um pouco mais acelerado, mas nada comparado à velocidade que as moléculas se agitam quando a substância está no estado gasoso. Observe aqui que elas se movimentam com muita rapidez. E isso a gente vai falar um pouco mais em aulas futuras. Ok, turma? Então, turma, dando aí continuidade, aqui nós temos a representação da mudança de estado físico da matéria. Então, temos aqui a matéria no estado sólido, a matéria no estado líquido e a matéria no estado gasoso. Temos aqui algumas setas que vão indicando
a mudança do estado físico. E nós observamos que essas mudanças elas recebem nomes, elas possuem uma nomenclatura. Por exemplo, se a água está no estado sólido e passa para o estado líquido, o nome dessa mudança de estado sólido para estado líquido é chamada de fusão. Já a mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. A mudança do estado gasoso para o estado líquido é chamada mais popularmente aí de condensação, mas ela também pode ser chamada de liquefação. Mudança do estado gasoso para o estado líquido. A mudança do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E aí, turma, pode acontecer ainda da substância do estado gasoso ir direto para o estado sólido ou vice-versa, ou seja, do estado sólido direto para o estado gasoso, sem a passagem pelo estado líquido. O nome dessa mudança, sólido para gasoso ou gasoso para sólido, sem a passagem pelo estado líquido, é chamada de sublimação. E essas mudanças só ocorrem por conta da variação de temperatura. A temperatura ela influencia diretamente nessas mudanças de estados físicos. Então, turma, falamos aí sobre mudanças de estado físico, falamos aí sobre a nomenclatura. Olha só que interessante. Existe aí uma propriedade da matéria chamada de ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembrem-se que essas propriedades da matéria elas também são analisadas para ser definido aí o melhor processo, o melhor método de separação das misturas. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades da matéria. Sabemos que a matéria apresenta os estados físicos sólido, líquido e gasoso, como eu já expliquei anteriormente. A determinadas temperaturas, olha aí o que eu falei, a determinadas temperaturas, uma substância pode mudar de estado físico. Por exemplo, a água pode se transformar em gelo ou em vapor. Assim, chama-se ponto de fusão a temperatura em que o estado físico de uma substância é alterado do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que o estado físico é alterado de líquido para gasoso. Toda substância simples tem pontos de fusão e ebulição fixos e constantes, mas o mesmo não ocorre com as misturas. Continuando a falar sobre as propriedades da matéria, nós temos agora a densidade. O que seria a densidade? É a relação entre a massa, que é a quantidade de matéria de uma substância, e o seu volume, ou seja, o espaço que essa matéria ocupa. Por exemplo, se enchermos dois recipientes idênticos em tamanho e formato, com a mesma quantidade em litros de líquidos diferentes e colocarmos um a um numa balança, é possível que obtenhamos valores distintos, ou seja, valores diferentes em cada um. Isso porque um líquido pode ser mais denso, ou seja, mais pesado que o outro. Ou seja, o mesmo volume, o mesmo espaço que está sendo ocupado por esses líquidos, podem apresentar uma maior ou uma menor quantidade de matéria, e essa quantidade de matéria está relacionada à massa. A densidade também pode ser representada pela seguinte fórmula matemática. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se eu quero calcular a densidade de uma determinada substância, eu vou pegar a massa e dividir pelo volume desta mesma substância. Isso, galera, que eu estou explicando para vocês está na página 280 do nosso livro, ok?
Temos aí agora uma outra propriedade da matéria chamada solubilidade. E o que seria essa solubilidade? É a capacidade que o soluto tem de se dissolver em certa quantidade de solvente. Lembrem-se que eu já expliquei isso para vocês. O soluto geralmente ele é sólido, certo? E o solvente geralmente é líquido e está em maior quantidade. Você já deve ter observado que substâncias oleosas formam bolinhas que ficam boiando na superfície dos líquidos. E mesmo que você agite bem essa mistura, as bolinhas se dispersam no volume do líquido, mas não se dissolvem. Você também já deve ter percebido que quando exagera na quantidade de açúcar no café, ele forma um resíduo no fundo da xícara. O açúcar é solúvel no café, porém, depois de certa quantidade, o café não consegue mais dissolver e forma resíduos que nós chamamos de precipitados. Já o óleo não é solúvel em água independentemente da sua quantidade. Para que possamos separar os componentes de uma mistura monofásica, ou seja, uma mistura homogênea, empregamos métodos denominados fracionamentos. Esses processos são realizados com a mudança de fase das substâncias. Os fracionamentos se baseiam na na constância da temperatura dos pontos de fusão, ebulição, solidificação e liquefação das substâncias puras. Como vimos, as substâncias puras possuem ponto de fusão e de ebulição constantes, e isso não ocorre com as misturas. Entre os processos mais utilizados estão a destilação simples, destilação fracionada, fusão fracionada, cristalização fracionada e liquefação fracionada. Então, turma, nós agora vamos falar sobre os processos, os métodos que são utilizados aí na separação de misturas. Lembrando que nós estamos falando aí de separação de misturas homogêneas ou monofásicas. Vamos falar então inicialmente da destilação simples. Nesse processo, utilizamos um aparelho chamado destilador, como vocês aí estão observando na nossa imagem. A mistura é colocada no balão de vidro, onde ela vai ser fervida. Esse balão é fechado, comunicável apenas lateralmente com um utensílio chamado condensador. E aí esse nome já é sugestível a vocês. A água vai ser condensada, o líquido vai ser condensado. O vapor resultante da fervura passa por esse condensador, no qual sofre o resfriamento, ou seja, a temperatura vai ser reduzida, vai ter uma diminuição de temperatura, e então ela vai se condensar, ou seja, vai voltar aí ao estado líquido. Assim, o vapor retorna à sua forma original, que era a forma líquida, e é gotejado no outro recipiente, enquanto o sólido fica retido como resíduo no balão de vidro. Na cristalização fracionada, o objetivo é separar substâncias sólidas misturadas a um líquido. Vários sólidos podem estar diluídos, ou seja, dissolvidos no mesmo líquido, em quantidades diferentes. Enquanto o líquido evapora, o sólido menos solúvel se cristaliza antes dos demais, separando-se da mistura. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é obtido dessa forma. Então, olha que interessante, né, turma? O sal de cozinha, né, ele é obtido aí pela cristalização fracionada. Na destilação fracionada, os líquidos são destilados separadamente em uma aparelhagem adequada. À medida que atingem seus pontos de ebulição,
primeiro destila-se o líquido com ponto de ebulição mais baixo, ou seja, o líquido mais volátil, que se separa da mistura. Depois, o de ponto de ebulição imediatamente superior, e assim sucessivamente. Por isso, turma, é importante conhecer os pontos de ebulição das substâncias que compõem uma determinada mistura. Nos recipientes onde o líquido é submetido à fervura, há obstáculos que vão retendo as substâncias à medida que tornam-se vapor. Esse processo é empregado, por exemplo, para destilar o petróleo bruto e obter os seus subprodutos. O petróleo, na forma como é extraído, não apresenta qualquer utilização importante, enquanto as substâncias que o constituem são fundamentais para o nosso dia a dia. E para utilizá-las, é necessário a separação dos seus componentes, ou refino, por meio de vários processos, sendo o primeiro deles a destilação fracionada. Então, turma, mais detalhes aí sobre a purificação, vamos dizer assim, né, do petróleo, esse processo aí de separação dos componentes do petróleo, encontra-se na página 282 do nosso livro, ok? Então, vamos dar aí continuidade. A fusão fracionada se baseia no princípio de que toda substância sólida é capaz de derreter, né, quando atinge o seu ponto de fusão a uma determinada temperatura. É amplamente aplicada na siderúrgica para a obtenção de ferro limpo. Assim sendo, se o ferro estiver misturado a outros metais, estes vão atingindo seu ponto de fusão e se separam da mistura, deixando apenas o ferro no seu estado puro. A liquefação fracionada é o processo usado para separar componentes de uma mistura gasosa. Primeiro, a mistura de gases é resfriada para que atinja sua forma líquida. Depois, conhecendo-se os pontos de ebulição de cada componente, o líquido é aquecido segundo esses pontos, ou seja, realiza-se uma destilação fracionada. Os componentes são submetidos a diferentes temperaturas, convertendo-se em gás e sendo retidos em regiões separadas. Com esse processo, pode-se, por exemplo, conseguir separar os gases que formam o ar atmosférico. Muito interessante.